Nós estamos no tempo do Advento e nós vamos falar sobre a esperança da vinda do Messias. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Isaías capítulo 9, a partir do primeiro verso. Louvado seja o Senhor. Mas para a terra, diz o texto, está na tela também para você acompanhar, na mesma tradução que a minha leitura. Eu estou lendo na versão Nova Almeida, atualizada. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe das paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Feche seus olhos. Pai, nós te pedimos que fale conosco por intermédio da tua palavra nesta manhã, e ministre com a autoridade do teu Espírito Santo sobre os nossos corações. No nome de Jesus, amém. Veja, o texto diz que para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. A terra de Zebulon, a terra de Naftali, Galileia dos gentios, é como o profeta Isaías chama. Nós estamos em torno do século 8 antes de Cristo, e o profeta vislumbra a vinda do Messias. E mais ou menos neste tempo havia uma obscuridade muito grande na Galileia. Foi exatamente o tempo onde a Assíria derrubou o reino do norte e fez cair o domínio de Israel em toda aquela região. E fez cair o domínio de Israel em toda aquela região. E aquele povo foi escravizado dentro da sua própria terra. E entrou ali em toda aquela região da Galileia os deuses assírios, os deuses pagãos, muitos Baals e muitos Baalins, deuses domésticos, imagens feitas por mãos de homens.
E toda aquela terra se tornou uma terra de idolatria. E junto com toda esta opressão e toda esta idolatria veio também o preconceito sobre a Galileia dos gentios. Os samaritanos e os galileus passaram a ser tratados como um povo impuro por aqueles que eram de Jerusalém e da Judéia. E não eram mais considerados povo de Deus. E não eram mais considerados nação santa. Sabe? De propriedade exclusiva do Senhor. Porque agora eles haviam misturado-se com as crenças e com os ritos e com os costumes dos pagãos. E então, neste cenário de obscuridade, neste cenário de perdição, neste cenário de preconceitos, onde a Galileia começou a ser considerado lugar de gente impura. Quando Filipe diz a Natanael a respeito de ter encontrado o Messias e que ele teria vindo da Galileia, qual é a palavra que lhe é dita? Pode vir alguma coisa boa da Galileia. Pode vir alguma coisa boa da Galileia. Este é o cenário. É assim que se olha para aquela gente. Os samaritanos, então, que também habitavam em torno daquela região, os judeus nem falavam com eles mais. E os galileus que ainda mantiveram relações com o templo de Jerusalém eram tolerados, não eram aceitos, mas eram tolerados. Dizia um ditado antigo: arranhe um galileu e você encontrará um samaritano. Quantas vidas vivem neste lugar? Quantas vidas vivem neste lugar de escuridão? Quantas pessoas vivem e existem no lugar de obscuridade? Quantas pessoas, como diz o texto, na terra que estava aflita, Deus tornou desprezível. Quantas pessoas vivem neste lugar onde se sentem desprezadas, ignoradas, sozinhas, discriminadas, preconceituadas. Colocadas à margem da religião, colocadas à margem da sociedade, colocadas à margem de uma vida, de uma possibilidade de ter uma vida normal, uma vida feliz. Quantas pessoas estão vivendo no vale da sombra da morte, como diz o texto, cobertos por uma sombra de morte, cobertos por adoecimentos na sua alma, vivendo dramas profundos nas suas emoções, na sua psique. Quantas pessoas literalmente todos os dias estão diante da morte, pela violência, pela precariedade da vida com que vivem. Quantas pessoas hoje na nossa cidade têm medo de sair da porta de suas casas? Esta era a Galileia dos gentios. Os romanos, no tempo de Jesus, a pisavam como uma gente suja, como uma gente com quem eles não queriam contato, mas queriam apenas os seus impostos e os seus tributos. Mas o profeta Isaías traz uma palavra. Ele traz uma esperança, ele diz: o Senhor tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que um passado de escuridão, que um passado de obscuridade,
que uma história de desprezo, que uma história de solidão, que uma história de trevas da sua vida, ela termina quando nasce Jesus. Porque o Senhor tornará glorioso o caminho do mar, a Galileia dos gentios. E o texto continua dizendo no verso 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Meu irmão, o Senhor Jesus traz a esperança que roubaram do teu coração, a dignidade que lhe foi sequestrada, o amor que você não recebeu, que você não teve, o acolhimento que ninguém te dá. Jesus Cristo é esta esperança, é esta luz que brilha e faz com que toda a escuridão se dissipe e tudo se torne glorioso na sua história. Aleluia! O salmista, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, este vale da sombra da morte, a região da sombra da morte, com o que diz o profeta Isaías, o salmista diz: não temerei mal algum, porque há um poder, há uma força e há uma esperança maior do que as circunstâncias. Aleluia! Há um Deus que veio ao mundo e que encarnou e que se fez homem para mudar a sua história, para mudar a nossa história. O passado de escuridão se torna um futuro iluminado pela luz que vem daquela manjedoura. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O Natal nos traz a lembrança de que Jesus Cristo deixou a sua glória e veio a este mundo, e quando ele veio, uma luz brilhou nos céus, nasceu o sol da justiça. Aleluia! O salmista, ele profetiza dizendo: haverá um justo que domine sobre os homens no temor de Deus, e ele será como o sol da justiça que nasce numa manhã sem nuvens. Aleluia! Jesus Cristo é esta luz que vem para fazer com que a sua história mude, com que haja esperança, com que você consiga ver o que você já não conseguia mais enxergar. Ontem a gente saiu daqui, eu e o Flávio, meu filho Naum, na garupa, a gente saiu de moto e a gente foi no encontro de motociclistas lá em Teresópolis ontem à tarde. E chegamos lá, caiu uma névoa sobre a cidade de Teresópolis que não dava para enxergar 2 metros à frente. E a gente saiu, depois que acabou o primeiro tempo do jogo do Botafogo. Parabéns aos botafoguenses, viu? É Natal para vocês, né, filho? Aqueles que andavam em trevas viram uma grande luz. E quando a gente botou as motos na estrada para descer a Serra de Teresópolis, não dava para ver nada. E começou a chover com névoa. E a única coisa que deu para fazer foi acelerar um pouco para me aproximar de um carro que estava à frente. E eu vim seguindo a luz daquela lanterna, da lanterna traseira daquele carro até o final da serra. Eu não podia ver a estrada, eu não podia ver a curva à frente, mas eu seguia aquela luz. Jesus é assim, irmãos. Muitas vezes a vida se torna obscura ao ponto da gente não conseguir ver qual é a próxima curva. A gente não sabe onde vai dar o destino do nosso caminho. A gente não sabe quais serão as nuances da estrada com que nós vamos ter que passar. Porque muitas vezes a escuridão não nos permite ver. Mas olhe para Jesus.
Coloca Jesus Cristo como alvo da sua vida. Coloca Ele como o centro da sua história. Coloca Ele como o Senhor da tua história. E mesmo que você ande no vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque haverá uma luz que vai apontar o caminho. A luz do Senhor irá apontar o caminho para você. Se você não sabe que decisões tomar na sua vida, coloque Cristo à frente da sua história, porque Ele vai apontar o caminho para você. Ele será a tua esperança. Ele será a tua esperança. Jesus Cristo faz milagres, irmãos. Eu contei aqui na quinta-feira, Eduardo, o testemunho do seu sobrinho. E eu queria dividir com você de novo, posso? Nós estávamos aqui numa terça-feira. O Eduardo tinha um sobrinho que estava entubado em coma, não é isso? Entubado em coma. E o Eduardo, bem abalado, né, ele dizia: pastor, a situação é gravíssima. E a gente veio orar juntos aqui, porque toda terça-feira a gente intercede uns pelos outros. E o Eduardo chegou e disse assim: pastor, inclusive teve pessoas na família que tiveram sonhos como se fossem revelações. E viram que ele estava partindo, que a alma dele deixava o seu corpo. Naquela terça-feira, Eduardo, a sensação era que seu sobrinho ia partir, não é? Não havia, do ponto de vista médico, muita esperança, irmãos. Mas a gente orou. Porque para aqueles que estavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Diz o profeta Isaías. Quantos dias depois o seu sobrinho estava em casa de alta? 2 dias. De uma situação onde não havia esperança, em coma, entubado, e 2 dias depois estava de alta. Ainda que a família já estivesse preparando o coração para a sua partida, ainda que muitos já diziam: há sinais de que ele não vai sobreviver, mas, irmãos, quem tem a última palavra é o Senhor. É o Senhor quem tem a última palavra. E o texto continua dizendo, verso 3: tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor. Jesus Cristo é aquele que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Sabe, irmão, se há uma coisa que escraviza a alma, a mente e o pensamento, são as culpas. Nós somos pessoas terrivelmente afligidas pela culpa. E isso é tão verdadeiro que a religião adora trabalhar a culpa. Os sistemas religiosos adoram viver manipulando a culpa das pessoas. Por isso que talvez a mensagem predileta pregada nos púlpitos, muitas vezes, em vez de ser a graça, o amor e a salvação de Deus, é a ameaça do inferno. Porque a religião descobriu o quanto pesa nos ombros a culpa, os erros, os tropeços, os fracassos, as recorrências, as reincidências. E há uma voz na consciência
que vive dizendo a respeito dos nossos fracassos, das feridas que causamos, das decepções, das derrotas, dos desenlaces dos nossos relacionamentos. E às vezes as histórias e os problemas já estão lá atrás. Mas a gente continua vivendo sob um jugo, sob uma escravidão, sobre um jugo de culpa. Sabe o que é jugo? O jugo é aquela peça de madeira que é colocada sobre o pescoço do gado para eles puxarem o arado. Vocês já devem ter visto em algum momento esta cena. Aquela peça de madeira que prende um boi no outro para que o arado seja puxado e conduzido, e ela machuca e ela pesa. E Jesus diz: vinde a mim, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Sabe, tem gente que acha que seguir Jesus é algo muito difícil. Seguir Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, irmão. Porque você vai experimentar a leveza de ser, a leveza de viver, a leveza de existir. Chato, pesado é a religião. Chato e pesado são as formas religiosas. Aquela lista de coisas que um religioso é obrigado a fazer ou é proibido de fazer. A religião é pesada, a religião é enfadonha, a religião é sem graça, a religião é escravizadora, a religião é isso tudo, mas Jesus é o que liberta de todos esses jugos. Porque às vezes você pode ter deixado o mundo e a escravidão do pecado e do mundo, mas se tornou escravo de um sistema religioso. E nunca experimentou a liberdade de Cristo na sua vida. E nunca experimentou a leveza de dizer: Jesus é aquele cujo jugo é suave e o fardo é leve. Porque o texto do profeta Isaías diz: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros. Não permita que um sistema novo religioso te escravize. Jesus é liberdade para a tua alma, meu irmão. Jesus é alegria, Jesus é celebração, Jesus é vida, Jesus é paz, Jesus é a sensação de que nada mais te condena, porque todo o preço do teu pecado foi pago na cruz, e não existe mais nenhuma obrigação a ser cumprida, se não crer nele e amá-lo de todo o coração. E muita gente está longe desta liberdade. Apenas trocou uma escravidão pela outra. A escravidão do pecado agora pela escravidão da religião e da religiosidade. Mas Jesus é libertação para a tua alma. A vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor. Sabe, o cetro é um símbolo de autoridade, é um símbolo de poder. Que coisas têm dominado e escravizado a tua vida? Que coisas têm dominado e escravizado o teu comportamento? Que pensamentos têm escravizado a sua mente? Que palavras têm escravizado o teu vocabulário? Que ressentimentos
tem feito você escravo? Que traumas continuam escravizando o teu coração? Que mágoas causaram em você, que você continua vivendo-as, ainda que tanto tempo já tenha passado? Que ódios desfiguraram a tua alma e o teu ser? Tantas coisas nos escravizam. Tantas coisas dominam muitas vezes a nossa existência. E você diz: eu não consigo perdoar. E você diz: eu não consigo esquecer. Eu não consigo deixar para lá. Mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que quebra o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Como no dia da vitória sobre os midianitas. Sabe qual foi a batalha contra os midianitas? Foi aquela travada por Gideão. Quando o Senhor deu vitória ao seu povo com apenas 300 homens, contra uma multidão de soldados, de exércitos, que diz o texto bíblico que eram como a areia do mar. O Senhor quebra o domínio do teu opressor. Ele não é mais forte do que o teu Deus. Estas circunstâncias não são mais poderosas do que a graça de Cristo. O teu passado não pode continuar dominando a sua história, porque o Natal traz um futuro de esperança, de que Jesus Cristo vem fazer todas as coisas novas para você. E o texto prossegue dizendo, verso 5: porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Eu vou ler de novo. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. As suas guerras terminarão. Pastor, o senhor está dizendo que os meus problemas vão desaparecer? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que as suas guerras terminarão, porque agora será o Senhor quem vai lutar as suas batalhas. Porque toda bota com que o guerreiro pisava o campo de batalha, e toda roupa com que ele se sujava de sangue, lutando as lutas de cada dia, serão queimadas no fogo. O tempo das guerras, o tempo da sua angústia terminou. Ontem a nossa irmã Lourdes aqui, a gente estava recebendo aqui, ouvindo os novos membros que serão recebidos daqui a pouco, e ela nos dizia uma história linda do seu testemunho, do dia em que Jesus Cristo entrou na vida dela. E como me emocionou aquela história quando ela diz: os meus problemas acabaram? Não, pioraram. Pioraram, ela disse. Pioraram. Mas desde aquele dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Sabe, irmãos, Jesus é aquele que traz paz em meio às guerras. Jesus é aquele que traz tranquilidade ao nosso coração, mesmo quando há o tumulto da batalha ao redor de nós. Na batalha travada por Josafá, tem uma história muito linda, que o Senhor diz assim: nesta batalha não tereis que pelejar, porque a batalha não é vossa, a batalha é do Senhor. É Deus quem vai travar as batalhas da sua vida.
É Deus quem vai vencer os teus inimigos. É Deus quem vai transpor as barreiras que tentam te impedir. Estas batalhas não serão mais lutadas por você, porque elas passam a ser batalhas do Senhor, quando Jesus Cristo entra na sua história. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas. O Senhor é aquele que traz luz para você, e o Senhor é aquele que te traz paz. Jesus quer trazer paz para o teu coração, meu irmão. Paz para a tua alma. Paz para a tua vida, paz para o teu futuro. Deixo-vos a minha paz eu vos dou, e eu não vou lá dou como o mundo a dá. E de onde vem esta paz? Veja, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. É Jesus quem governa a sua história a partir de agora. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, ou melhor, traduzido, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer, para o firmar com juízo e com justiça. Lê essa frase comigo agora. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos. Desde agora e para sempre, haja luz na sua vida. Desde agora e para sempre, haja paz na sua vida. Desde agora e para sempre, haja o governo e a esperança de Deus na sua vida. Desde agora e para sempre, porque quem fará isso será o zelo do Senhor. Será a fidelidade de Deus. É Ele quem promete, é Ele quem cumpre. Jesus Cristo veio e Ele voltará. E essa é a esperança que nós temos, de que a nossa história de fracassos, de dores, de escravidão, de morte, chegou ao fim. Em nome de Jesus. E que Deus abençoe você.